Boa noite, meus queridos. Hoje seria o trabalho da prosperidade, mas nós ficamos sem o nosso computador por 2 dias. Não houve tempo, então, de eu fazer alguma coisa. Deu um problema aqui, nós tentamos resolver, levamos no técnico, ele fez trocou lá umas coisas que a gente queria, quando nós fomos funcionar, não funcionou. E hoje ficamos o dia inteiro também sem computador. Por isso, nós resolvemos passar o terceiro correto caminho, que já está pronto, está tudo pronto. Só fiz umas adaptações. Na semana que vem, nós teremos a continuação do trabalho dos 8 corretos caminhos. Não, da prosperidade. Só que, a partir da semana que vem, todos esses vídeos de prosperidade e de 8 corretos caminhos, que são cursos, serão somente para os médiums. Para os membros, quer dizer. Eu chamo de médium, mas não é médium, é membro. Na verdade, é médium, sim, porque estão me ajudando a fazer mediunidade, embora não saibam disso. Então, queridos, o assunto prosperidade é muito sério. E vamos levar praticamente até o fim do ano assistindo vocês nesse processo. Ou vocês vão ficar ricos, ou vão ficar ricos. Não tem outra opção. Só tem essa opção, ficar ricos. E não é ficar rico de dinheiro só, não. Prosperidade é saúde, riqueza, bom emprego, harmonia, alegria, principalmente alegria, e tudo que você imagina. Você vai aprender a usar o seu eu sou. E quando você usa o seu eu sou, você se torna Deus. O que é isso? Deus. Você não sabe, mas você é Deus. Lembra que Jesus falou lá atrás? Ser perfeito como teu pai é perfeito. Meleca, raciocina. Se você é filho de um Deus, o que você é? Você ainda não entendeu isso? Que você é um Deus em potencial, só precisa desenvolver tudo que está gravado dentro de você. Você tem no seu peito, no seu eu sou, na sua centelha divina, presta atenção, todo o conhecimento do universo. Você não é um João ninguém, embora você se considere assim, não é. Você é um filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem um poder descomunal dentro da sua mente. Só que não é mente e cérebro. Teu cérebro não vale merda nenhuma. É mente e sentimento. Mente espiritual. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de cérebro físico. O cérebro físico é apenas uma ferramenta que você usa. Quando o teu corpo morre, porque você não morre, você leva o teu cérebro espiritual. Você leva a tua consciência com você, que é a única coisa que fica. E você fica preocupado com a meleca do dia a dia do mundo material. Gente, eu já poderia ser rico há muito tempo, mas eu nunca liguei para isso. Tá? Agora eu estou ligando, por quê? Eu cheguei à conclusão de que para fazer o trabalho que eu estou fazendo, eu preciso de muito dinheiro. Mas não é para mim, não, é para o trabalho. Eu não preciso de dinheiro, eu sou feliz, eu sou rico. Eu consigo tudo o que eu quero, todas as coisas que eu preciso vêm na minha mão. Então, deu para entender? É assim que funciona. Esses 8 corretos caminhos é também da prosperidade. Por quê? Porque se você não fizer os 8 corretos caminhos e não souber o que é isso, você jamais será rico. Jamais será próspero. Não dá para ser. Para ser próspero, você tem que ter conhecimento espiritual. E os 8 corretos caminhos é conhecimento espiritual. Foi trazido pelo Buda há 2.600 anos atrás. E está sendo divulgado novamente agora pela Rap Science.
que é o nosso querido, vamos dizer assim, ele não é a encarnação do Buda, não é. Ele é, eu vou explicar isso para vocês logo, logo. Ele é uma representação do Alcantara. É a consciência de Alcantara. O mestre Ryo Hokawa é a consciência de Alcantara. Da mesma maneira que Jesus e outros seres também. Tá? Podemos compartilhar para começar o nosso trabalho, senão vai ficar muito tarde. Muito bem, professor Arthur, centelha divina, apometria cósmica. Isso foi um workshop que eu dei, tá? Gravei assim. Agora é a meditação da misericórdia, é o terceiro correto caminho. Meditação da misericórdia, você vai entender o que é misericórdia. Meditação da misericórdia. Técnica para controlar e abrandar a ira. Eita ferro. O que é isso? Você costuma se aborrecer? Você costuma querer dar um soco na cara do outro? Tem vontade de puxar o revólver e dar um tiro na cara de alguém que está te enchendo a paciência? Às vezes temos acessos de raiva ou ficamos muito irritados com alguém. Isso é comum com qualquer ser humano. Principalmente seres humanos iguais a nós, que ainda não alcançamos o nível de vibração de 400, 500, 600 ciclos por segundo. Ainda ficamos naquela do 300, do 200, por aí. Quando a gente sente raiva, a gente baixa para 100. Quando você se irrita, você baixa para 100. E aí, alvo fácil das trevas. Você entra na frequência dos seres trevosos. E eles passam a te ser obsessores. É assim que funciona. E aí tua vida vai pro buraco. Ocorrem conflitos com amigos, vizinhos, pai, mãe ou irmão. Isso é normal para nós, humanos. Olha o casalzinho aqui, ó. Tá se amando, tá vendo? Um quer engolir o outro. Um quer que o outro desapareça. Só que eles não sabem, nenhum dos dois, que esse gesto de raiva, de ódio e tal, tem uma força descomunal e atinge o outro. Só que aqui é mútuo. Os dois estão se comprometendo a passar por terríveis dificuldades na vida. Esse manda o ódio para cá, essa manda o ódio para cá. Muito bem. O ódio que esse mandou para cá, dá uma volta lá por trás, no universo, e volta multiplicado. E o que ela manda para cá também dá uma volta lá atrás, tal, e algum tempo depois volta, multiplicado por 10. É isso que você ganha quando você odeia, tem raiva, etc, etc, etc. Podemos ter intimamente conflitos por conhecer alguém de quem não gostamos. Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Perfeito. Mas se você não pode e não deve odiar quem quer que seja. Porque quando você odeia, você faz assim com a tua frequência. E aí você se ferra de verde e amarelo. Cores do Brasil. Deu para entender? Que não é pelos outros que você tem que não odiar, é por você. Não é pensando nos outros, ser bonzinho com os outros que você não vai odiar. Não, não é isso. Você não deve usar a expressão do ódio, da raiva, porque isso te faz um mal incomensurável. E a maioria dos problemas dos seres humanos é por isso, desconhecem tudo isso que eu estou falando. Eu mesmo desconhecia. Até, vamos dizer assim, uns 20 anos atrás, eu não sabia nada disso. Vim aprendendo aos poucos, aos trancos e barrancos. Eu estudo isso há 57 anos. Estou aprendendo aos trancos e barrancos. Para mim, isso é novo. Não era conhecido. E não foi fácil para mim aprender, não. Foi difícil, porque eu sou profundamente racional, profundamente matemático, lógico.
é difícil pra caramba. É preciso que você use o coração, use a amorosidade, que não é fácil. Em situações como essa, a pessoa que conhece a verdade divina consegue controlar o coração. Mas quem nunca estudou a verdade divina exterioriza a sua raiva. Deu para entender? Que para você se controlar, não ter essa raiva, não ter o controle do coração, você tem que conhecer a verdade. Aquilo que Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a mesma verdade que o Buda fala hoje, Jesus falava também há 2000 anos atrás. E ele falava há 2600 anos atrás. Todo mundo fala igual. Quando você alcança o conhecimento espiritual divino, você passa a conhecer as leis do universo. E a gente chama isso de verdade divina. Exteriorizar a sua raiva levou muita gente para dentro de um presídio. Matou alguém, roubou alguém, fez alguma meleca e foi parar no presídio. Por isso a Terra tem presídios. E os presídios estão cheios de pessoas profundamente arrependidas de tudo que fizeram. Porque o sofrimento pelo qual passam, perder a liberdade, é terrível. Mas a liberdade que eles perderam, não perderam só naquele momento. Vão perder também quando passarem para o outro mundo. Quando deixarem o corpo físico na sepultura e viajarem para o umbral, que é para lá que eles vão. E aí o sofrimento é 10 vezes maior do que aqueles que tiveram no presídio. Para pensar nisso. Eu estou implorando para você. Para pensar nisso. Não leva mais a vida que você sempre levou, que eu sempre levei. Faz como eu estou fazendo. Muda. Muda a direção da tua vida. Muda a direção da tua vida para o conhecimento. Não é para Deus das igrejas, não. Esquece igreja. Eles também não sabem nada. Isso o próprio Jesus fala. E a gente sabe que não vale. Porque a gente vê os resultados. Não vou criticar muito, não. Olha só. Ela tem acesso de raiva. A mocinha aqui. E o que ela faz quando tem um acesso de raiva? Não é só um acesso de raiva, não, gente. Muitas vezes ela está agindo por influência de uma outra pessoa. Eu ontem fiz um trabalho de apometria a pedido, tive que fazer. E a pessoa queria, olha só, já tinha se suicidado várias vezes em outras vidas. E nesta vida estava querendo se suicidar novamente. Olha a ideia dela. Jogar os 2 filhinhos, uma menina e um menino, parece, pela janela, não sei de que andar. Tem ideia da meleca que a pessoa está fazendo com esse tipo de pensamento? Sabe quem tem esse tipo de pensamento? Quem não conhece absolutamente nada de vida espiritual. Quem não conhece a verdade divina, que é disso que a gente está falando. É muito sério, gente. É muito sério. Quando ela tem acesso de raiva, ela amplifica essa raiva e provoca uma guerra sangrenta. É nesse acesso de raiva que a pessoa mata a outra. É nesse acesso de raiva que a pessoa destrói um outro país. Exatamente. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, fez isso. Levou a Alemanha a cometer esse acesso de raiva. E matava-se criaturas humanas assim, a troco de nada. Só que o preço disso é gigantesco. Não vale a pena. Deu para entender? Em situações como essa, pratique a visão da misericórdia. Legal. Tá aí a solução para você. Vai ter um acesso de raiva. Eita ferro! Pratica a visão da misericórdia. Vamos ver o que é isso. Visão da misericórdia. Esta é uma técnica voltada para as pessoas cheias de ira. É uma técnica voltada para
tirar a ira, esvaziar a ira do teu coração. Consiste em ver as pessoas de forma igual. Eita ferro. Como é que é isso? Não estou entendendo. Quando você tem acesso de raiva, você considera o teu oponente, entre aspas, como inferior a você. E por isso você fica fulo de raiva quando ele faz alguma coisa que te aborrece. Aí te dá vontade de acabar com ele, de matar ele, de pintar o raio que o parta. É isso que dá vontade. Pois bem, como é que você vai agir? Diferente. Você vai agir como se ele fosse igual a você. Você vai olhar para ele como sendo seu irmão em Deus. Como sendo um ser igualzinho a você. Sem tirar nem botar. Não interessa que você é milionário e ele é um mendigo. Não interessa nada disso. Interessa o que ele tem dentro do peito, que é a centelha divina, que diz que ele é igualzinho a você. Filho de Deus. É teu irmão. Você não tem nem noção de que o mundo inteiro é teu irmão. Você não tem noção. Se você já tivesse essa noção, eu digo você como ser humano, não haveria mais guerra no planeta. Que é o que não vai acontecer mais daqui a talvez uns 20 anos. Daqui a 20 anos o planeta será um planeta diferente. As pessoas terão alcançado esse nível de entendimento. E não haverá mais guerra, não haverá mais morte, não haverá mais presídios. Para pensar. Se tivéssemos seguido as informações que Jesus e Buda passaram, não teríamos tido mais guerra. Não teríamos tido mais fome. Nós viveríamos todos de modo igual, feliz. Não teria político ladrão. Não teria gente na cadeia, porque não ia ter cadeia. Não precisa. É isso que é o processo. Então, consiste em ver as pessoas de forma igual. Mas fazendo o quê? Procurando tratá-las com igualdade, sem importar se você as ama ou odeia. Aí está o problema. Você não tem que se importar se você ama ou odeia a pessoa. Você tem que tratá-la com igualdade. Mesmo que você tenha ódio dela, procura segurar esse ódio. Procura se segurar dentro de você. Na verdade, você teria que limpar seu coração do ódio, porque odiar é abaixar a frequência. E se você abaixa a frequência, você se ferra de verde e amarelo. Eu já expliquei isso. Então você tem que olhar para a pessoa dizendo, se eu não tratar ele com igualdade, eu vou me ferrar. É isso que você tem que dizer. E aí você tem que puxar o freio de mão, puxar os seus ímpetos de raiva e de ódio e se acalmar. E entender que isso só te leva para o buraco, não te leva para outro lugar sadio, não. Continuando. Somos todos igualmente filhos de Deus, de Buda. Somos todos, repetindo, filhos de Deus, de Buda. Todos somos iguais. Poxa, já foi ensinado há 2.600 anos. Já foi ensinado há 2.000 anos. E já vem sendo ensinado ao longo dos séculos, dos séculos, dos séculos. E ainda não entendemos. Ainda tem gente que quer guerra, que quer matar o outro. Ainda tem gente que quer dominar. Para quê? Não adianta a riqueza que ele vai levar daqui, não vai levar. Ele vai levar um tremendo local para onde ele vai por querer a guerra. Embora eu goste de uns e não goste de outros, isso é normal do ser humano. Todos somos almas criadas e aprovadas por ele, Deus, Buda. Viemos todos do mesmo local, da mesma origem. O mesmo ser divino que criou o outro nos criou, e vice-versa. Que nos criou, criou o outro. Da mesma maneira. E criou de que forma criou? Eternos. Espirituais. Nós não morremos jamais. E todos temos o mesmo direito à felicidade, porque ele deixou isso para nós. Agora, deixou que a gente percorresse o caminho que a gente quisesse
para alcançar essa felicidade. Só depende de você. Pegou a ideia? Ser feliz. Só depende de você ser saudável. Só depende de você ser próspero. Como assim? Você é o único responsável pela tua existência. Só você faz alguma coisa na tua vida, mais ninguém. Grava isso na tua cabeça. É importante zerar as ideias preconcebidas e ter uma visão imparcial. E não aquela visão que puxa para o teu ego. Você vê o outro de acordo com o teu ego. Você vê o outro de acordo com a tua visão. Não, esquece a tua visão. Procura ter uma visão imparcial. Não seja parcial, porque se você for parcial, você vai julgar os outros, que não é para fazer. E ao julgar, você vai condenar. E aí, o problema está criado. Para você, não é para o outro. É fundamental ter o espírito de ver o alívio da dor e o bem-estar de todas as pessoas, sem discriminar ninguém. Pegou a ideia? É fundamental ter o espírito de ver o alívio da dor e o bem-estar de todas as pessoas, sem discriminar ninguém. Ah, mas ele é um assassino. Fez uma burrada. Aí mesmo é que você tem que ter piedade dele. Porque o sofrimento dele já tá determinado. Ah, eu preciso me vingar. Não precisa. A vingança já está feita. Quem fez a maldade já recebeu a vingança. Já recebeu o mal de volta. Entenda como funciona esse universo. Para que você não queira mais se vingar de ninguém. Não é fácil. Mas só de pensar assim já é melhor do que descarregar diretamente a raiva, pois ocorre a transição do negativo para o positivo. Só esse pensamento já faz a mudança do negativo para o positivo. E surge o efeito neutralizador que serena o coração. Ou seja, só em pensar dessa maneira, você consegue acalmar o seu coração e não sentir mais raiva. E não ter que pagar preços e mais preços das burradas que vai fazer quando sente raiva. Você já fez. Quantas e quantas vezes você já matou alguém lá na vida passada e veio pagar nessa vida os resultados de suas atitudes. Suponha que você tenha brigado com um colega de trabalho ou com seu superior. Briguei. Fiz uma merda lá e briguei. Legal. Chegando em casa, você fica tão indignado, ainda com a briga, que chega a pensar, aquele cara podia morrer. O cara com quem você brigou. Olha a meleca que você está fazendo. Além de ter brigado com ele lá no trabalho, você chega em casa e quer que ele morra. É um pensamento que você tem. Você só não sabe de uma coisa. O teu pensamento tem força. E ele pode morrer por tua causa. Porque você decretou isso. Ele só não vai morrer se ele tiver a energia elevada. Se ele tiver a vibração elevada. Mas se ele tiver a vibração na mesma área da sua, ele pode morrer porque você pode matar ele. Com esse simples pensamento, você mata uma pessoa. Isso é a verdadeira macumba que você não sabe. O verdadeiro feitiço que você não conhece. Você pode fazer isso. Só que você vai pagar igualzinho. Ele vai morrer e você vai morrer em seguida. Nessa vida ou na próxima, não interessa. Você vai pagar pelo que fez. Não é pagar, você vai ter que corrigir. E vai corrigir sofrendo na pele o que você fez o outro sofrer. É sempre assim. Você manda e volta. O que você manda, volta. Entendeu? Fica muito irritado só de pensar que ele lhe disse coisas horríveis. É o teu pensamento que você começa a meditar, a, vamos dizer assim, a refletir sobre o que aconteceu e a tua raiva aumenta. Não. A reflexão não é para isso. É para você que já está tendo conhecimento, calar. Refletir. Pensar. Ele te disse coisas horríveis.
Perfeito. Analisa as coisas horríveis. Vamos ver uma coisa aqui na frente. Nessas horas, pratique a visão da misericórdia, que aí você vai acalmar seu coração. Será que não estou julgando as pessoas por minhas preferências pessoais? Primeira pergunta que você tem que fazer para você. Será que eu preciso ser mais imparcial? Segunda pergunta. Eu estou tornando perguntas para te facilitar. Por que você está julgando as pessoas? Você está julgando em função de suas preferências. Você não está sendo imparcial, você está sendo parcial. Você está sendo egoísta, você está julgando em função do que você é. Apesar de eu gostar do fulano, pode haver alguém que não goste dele. Você tem que pensar isso. Você gosta, mas tem gente que não gosta. Ou então, você não gosta, mas tem gente que gosta. Você vê que é tudo relativo. Então, você julgar e condenar, você se ferra. Não é o outro que se ferra, não é você. Podemos nos dar bem por ter gênios compatíveis. Pensamos de certa maneira igualzinho. E aí nos damos bem. Mas com aquele que não pensa igual a gente, já era. Esquece. Mas tem gente que não gosta dele. Tem gente que eu não gosto. Tem gente que não gosta de mim. Tem gente que eu não gosto dele. Claro, é normal. E por que você é assim? Porque você tem preferências pessoais. Porque você julga em função de suas preferências. Porque você julga em função do seu ego. Do seu modo de ser. Você quer que todo mundo seja igual a você. E não é por aí, não. A preferência pessoal é muito relativa. É preciso que você entenda isso. Não posso julgar as pessoas apenas por meio da minha visão subjetiva. Primeiro que você não pode julgar nada, não tem que julgar ninguém. Mas aqui é um exemplo para você entender. Não posso julgar as pessoas apenas por meio de minha visão subjetiva. Ou seja, somente com o meu lado de pensar. Eu posso ter raiva daquela pessoa, mas com certeza ela deve ter muitas qualidades que eu nem enxergo. Pode sim. Então ela não merece que você tenha raiva dela. Porque o problema não é esse. Você não sei se eu vou me fazer entender. O problema de ter raiva não é o que a outra pessoa vai fazer ou vai pensar. Não, não. O problema de ter raiva é que você vai se ferrar por causa da raiva. Só isso. Não é porque o outro tem, não tem, merece, não merece. Não, não é nada disso. É que quando você tem raiva, tua frequência baixa. E quando tua frequência baixa, você se ferra. Não tem jeito. Ou fica doente. Olha só, a raiva provoca câncer, por exemplo. A raiva desequilibra você e faz você cometer desatinos. Você pode ir para a cadeia por causa de uma raiva. Ficou com raiva e deu um tiro no cara e matou o cara. E aí? Se ferrou. De verde e amarelo. Valeu a pena ter raiva? Não. Depois que você estiver na cadeia, você vai ficar alguns anos lá e vai pensar, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Eu me ferrei mesmo. E o teu eu me ferrei não termina aí não, tá? Termina quando você for para o outro lado. Com certeza, há um problema em mim. Você deve pensar isso. Por não conseguir enxergar as qualidades das outras pessoas. E julgá-las mal. É isso que você tem que pensar. Eu tenho algum problema. Pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema de você ter sido machucado na infância, sei lá. É seu problema. Você tem que corrigir. Buscar a solução e corrigir. É possível. Você consegue. É assim que você deve refletir. Tenha a disposição de ver as pessoas de forma imparcial. Sem levar em conta defeitos, prejuízos, sem levar em conta nada, sem levar em conta como você pensa e como ele pensa. Não, não é. São pessoas diferentes, apenas pessoas diferentes. Quando encontrar com alguém, pense. Ele pode estar, presta atenção, ele pode estar passando por algum sofrimento. Por isso ele está agindo assim. Se ele fez ou disse coisas tão terríveis contra mim daquele jeito,
é porque está com algum problema. Olha aí, você está começando a justificar a atitude do outro. Você não está aprovando, não. Está justificando o modo como ele agiu. Você não concorda. E ele também não vai concordar quando ele esfriar a cabeça. Quando ele não estiver mais passando por um sofrimento ou por um problema. É isso que você tem que parar para pensar. O que será que o está atormentando? É a pergunta que você tem que fazer. Você tem que se posicionar no lugar dele para ver como é que ele age, por que ele age daquela maneira. O que posso fazer para aliviar seu sofrimento? Olha que pergunta. Isso é pergunta de gênio, isso é pergunta de sábio. Isso é pergunta de mestre. O que posso fazer para aliviar seu sofrimento? Quantas e quantas vezes, trabalhando na apometria, eu encontrei um mago negro poderoso e agi de forma errada com ele. Eu quis dominá-lo, quis prendê-lo, quis colocá-lo na pirâmide. Não adiantou nada. Ele ria da minha cara. Aí eu passei a querer ajudá-lo. Mostrar a ele que eu não era inimigo dele. E aí, quando ele viu que eu não era inimigo dele, ele mudou de atitude. Quando ele viu que eu queria apenas ajudá-lo, e estava ali para isso, ele entendeu. E aí ele se deixou ajudar e me perguntou, você pode trazer a minha mãe? Eu digo, claro que posso. Eu estou aqui para isso. Chamei a mãe dele, que já estava lá em cima há muito tempo, uma pessoa já de luz, e ela veio. E ele mudou completamente. E foi embora com ela. Deu para entender? Aliviar o sofrimento é isso. O que poderia eu ter feito para deixá-lo mais feliz? Foi o que eu fiz. Dei a ele um pouco de felicidade. Ele estava ansioso para ver a mãezinha dele, que já tinha morrido há não sei quanto tempo, e nem sabia se poderia vê-la de novo. E eu levei a mãe dele para junto dele. Isso foi o que eu poderia ter feito para deixá-lo mais feliz. E você, o que poderia ter feito para deixar o teu, ou vamos dizer assim, o teu oponente mais feliz? Que aí deixaria de ser teu oponente, passaria a ser teu amigo, não teu inimigo, teu amigo. Pensa. Você pode fazer tanta coisa. Pensa nisso. Eu só ficava culpando. Eu só culpava ele. Não, toda a minha vida era culpar. O casamento foi no beleléu. Por causa disso, eu só ficava culpando. Mas será que não poderia lhe ter dito palavras mais amáveis? Pode ser ela ou ele. Se tivesse dito palavras mais amáveis, o casamento não teria sido desfeito. Mas como ela só culpava, o casamento acabou. E aí ela vem a reflexão. Mas será que eu não poderia lhe ter dito palavras mais amáveis? Claro que poderia. Muitas vezes, neste momento, ela está sob uma influência espiritual negativa, que está fazendo ela fazer isso. Aprende esta meleca. Muitas vezes você está agindo não por tua causa, mas porque você está influenciado por algum espírito poderoso que está infernizando a tua vida. Para isso você tem que conhecer a apometria. Para isso você tem que fazer o curso de apometria. Para você aprender a identificar as coisas que acontecem com você. E não se permitir ser influenciado. Porque você é influenciado quando você abaixa a sua frequência, segundo Saint Germain. Que atitude gentil eu poderia ter tomado para com ele? Olha só, os dois discutindo e a filhinha, acho que é a filhinha, menina, sofrendo aqui com essa idiotice dos dois. E os dois estão destruindo a vida dos dois, por quê? Podem estar com influência espiritual negativa e nem se dão conta. Por quê? Porque não estão ligados aos 8 corretos caminhos, porque não estão ligados a Jesus, a Buda e a Deus. Simples assim. Eu tenho estudado esses assuntos há 50 anos. E tenho descoberto cada coisa que você não faz ideia. Vê o filme A Cabana. Você vai tirar grandes lições ali. Eu já vi 5 vezes, pelo nível de informação que me passou.
Quando pensamos em como eliminar as dores alheias, quando pensamos em como eliminar as dores alheias e proporcionar o conforto, procurando tratar a todos igualmente, a ira vai desaparecendo. Isso é uma questão de técnica, é uma questão de prática. O cara que estuda Kung Fu durante 10, 20, 30 anos não apanha de ninguém na rua. Por quê? Aprende a arte. O cara que estuda Aikido, então, nem se fala. Por quê? Porque ele consegue dominar a sua ira. Ele não tem ira. Ele não tem pensamentos negativos. Ele age por instinto. Simples assim. Esta é a técnica visão da misericórdia. Visão da misericórdia é tudo que a gente falou aqui. Serve para silenciar o coração. Serve para que você não faça asneiras, pelas quais você vai se arrepender amargamente. A prática da visão da misericórdia. Vamos lá. Escolha uma pessoa com quem você teve ou tem conflitos ou ódio. Escolha. Todos nós somos filhos de Deus, de Buda. Somos seres criados pela vontade e aprovação dele. Então, você veja esta pessoa dessa maneira. Por isso, antes de mais nada, zere as ideias preconcebidas sobre essa pessoa e adote a visão imparcial. Procure vê-la de uma outra forma, com empatia. Depois, procure as qualidades dessa pessoa. Analisa, vê o que ela tem de bom. Se não conhece, procura saber com alguém como é que aquela pessoa é. O que você acha de fulano? Ele é uma boa pessoa? Se a pessoa falar mal da pessoa, sai fora. Procure pessoas que falem bem dela, porque você quer as qualidades, não os defeitos. Veja se você não esteve errado por não ter encontrado qualidades na pessoa. Vai ver que você não encontrou, mas os outros encontraram. Então, você está com uma visão errada. Chegamos ao final. Bastante tempo, caramba. Faça um comentário ou pergunta. Melhor do que isso, torne-se membro. E ajude-nos a ajudar milhares de irmãos. Eu botei irmãos, não é irmãos mesmo, tá? Faltou o atil aqui. É porque eu fiz isso da pouco. Ok? Muito bem, vamos ver se vocês têm alguma perguntinha. Carol vai nos posicionar. Vamos lá. Eu tinha um cara que tinha uma pergunta ali em cima, você não deixa eu ver. Não deixei nada, ele sobe. Não tem pergunta aqui. Está escrito ali, professor Arthur, eu tenho eterna gratidão. Ah, tudo bem, isso tá, não é pergunta, está agradecendo. Ok, mas alguém falou alguma coisa aí. Colocar-se no lugar do outro é uma forma. Professor Arthur, você é um espetáculo na didática. Vanessa, eu fui treinado desde 15 anos para fazer esse trabalho. Eu dei aula de matemática durante mais ou menos uns 30 ou 40 anos direto, sem parar. Só tirei 10 em matemática. Por quê? Porque ensinava. E por isso eu faço essa coisa dessa maneira. Me foram passados 2 sistemas de ensino. Sistema audiovisual dinâmico. É o que eu faço os vídeos aqui. E hoje, 10 anos atrás, ou 15 mais ou menos, ensino sem regras, onde o aluno faz tudo só com o conceito e com raciocínio. Não tem regra nem fórmula. Não tem que decorar aquela meleca toda. Então, eu sou obrigado a ser assim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Ok, então, vamos encerrar. E na quinta-feira que vem a gente vai falar um pouco mais sobre prosperidade. E aí eu preciso fazer... Eu tenho tudo pronto, gente, mas eu estou refazendo, como eu sempre quis. Eu sempre refiz todas as minhas aulas. Muitas e muitas vezes. Lembrando que é só para membros. Agora, daqui para frente, curso gratuito
só para membro. Ou com grandes descontos, só para membro. Quem precisar, é muito mais vantagem se tornar membro do que comprar o curso. Porque esse curso de prosperidade você vai comprar aí talvez por uns 500 ou 600 reais, no mínimo. Dá para ser membro por uns 10 anos. Pensa nisso. E ter assuntos durante 10 anos. Tem alguém que disse que ia visitar, não sei o quê. Está lá escrito lá em cima. Vou visitar, não sei o quê. Vou visitar o Ensino Sem Regras. Ela é no YouTube. Tá? YouTube Ensino Sem Regras. É só entrar lá que você tem quase uns 200 vídeos já. E vai ter muito mais. Só essa pergunta aí, tchau. Vamos lá. É normal ter um ódio gigantesco de um próprio familiar desde pequena? É. Vocês são inimigos de outra vida. Simples assim. E essa lembrança que não era para ter vindo, veio. E aí, o bicho pega. É assim que funciona. Alguém te mata numa vida ou te prejudicou profundamente, nessa vida você vai querer fazer igual. É por isso que há o esquecimento. Senão, não seria possível você se modificar. Você ia querer continuar odiando. Deu para entender? Você tem que vencer esse ódio, perdoar e fazer com que a pessoa também te perdoe. Se você amar essa pessoa profundamente, ela deixa de te odiar. E você deixa de ter esse ódio gigantesco. Tá? É preciso que você perdoe para poder se libertar. Quem tem mais conhecimento é que tem que perdoar. Quem é maior é que perdoa, não é quem é pequeno. Muito bem. Tchau. Vejo vocês amanhã. Eu nem sei como é que é amanhã. A Carol já aprendeu. Em japonês, eu ainda não aprendi. Matanê. Matanê? É. Matanê! Vejo vocês, Matanê. Muito bem. Sayonara. Arigato. Sake. Corri.